Olá, muito boa noite a você que acompanha o podcast do site O Poder. Nova temporada, um novo cenário para você que nos acompanha aqui pelo Facebook do site O Poder. E hoje, 13 de fevereiro, segunda-feira, você começa a nos acompanhar a partir desta segunda, por todas as próximas segundas-feiras, a partir das 17 horas, que é quando o Podercast vai ao ar aqui no site O Poder. E quem está aqui comigo para dividir a bancada é minha colega de profissão, jornalista Jennifer Silva. Boa noite, Jennifer. Adrisa, muito boa noite para todos que estão nos assistindo aí nas plataformas digitais do site O Poder. Estou muito feliz de estar dividindo a bancada, agora a Adrisa vai estar com a gente todos os programas aí do Podercast e eu fico muito feliz de no mês da mulher, um mês que é comemorado aí o Dia Internacional da Mulher, na última quarta-feira a gente comemorou o Dia Internacional da Mulher. De hoje, a gente está com um programa, com uma bancada inteiramente feminina. É isso mesmo, a gente está com uma entrevistada feminina que também todas as entrevistadoras são mulher e a entrevistada é feminina, é mulher, é a deputada Alessandra Campelo. Está nos abrilhantando aqui com a sua presença. Queria dar boa noite para a senhora e dizer seja bem-vinda. Boa noite, eu é que agradeço a oportunidade e é muito importante, não só no mês da mulher, mas é sempre muito importante que mulheres também se empoderem nas suas áreas, aqui na área de comunicação, né, ter vocês à frente disso e muito me honra poder estar aqui também hoje, nessa noite de estreia. Né? Isso mesmo, e a gente está com um cenário novo, como vocês podem ver, totalmente repaginado. Muito bonito. Para melhor aí trazer o Podercast para vocês. E, deputada, eu já vou iniciar aqui o nosso bate-papo perguntando quem é a Alessandra Campelo? Porque muito se ouve da deputada, né? Mas quem é a Alessandra Campelo de fato? Alessandra Campelo é uma mulher de 48 anos, mãe de uma filha de 26 anos, de um filho de 21 anos, que já foi uma menina que veio de uma família simples, de um lar como a maioria dos lares do Amazonas e do Brasil, um pai que era lanterneiro, uma mãe que era sacoleira, vendia roupas, coisas em sacolas por aí. E venho de um lar que é, infelizmente, o lugar comum de muitas famílias. Um lar onde um pai bebia muito, onde havia violência doméstica, né? Uma situação também financeira muito desfavorável, bem difícil. Estudei em escola pública, me formei na universidade pública e sou pós-graduada também na universidade pública. Sou servidora pública concursada do Estado, sou policial, sou jornalista formada, sou pós-graduada em planejamento governamental e orçamento público e sou concursada da Polícia Civil do Estado do Amazonas, sou escrivã de polícia, sou policial, tenho porte de arma e atiro bem. São muitas formações, né? Muitas. Eu sempre, apesar das adversidades que a vida sempre impôs, né, pelas condições sociais mesmo da minha família, eu sempre gostei muito de estudar e sempre tive também uma facilidade no aprendizado. Enfim, eu acho que um conjunto de fatores acabou me trazendo nesse caminho de ter faculdade, de ter pós-graduação, mesmo vindo de uma escola pública, de passar em concurso público, né, de ser servidora pública do Estado de carreira. Atuei em diversos órgãos. Já como concursada, me licenciei para ser subsecretária de Produção Rural do Estado, fui secretária executiva de Produção Rural do Estado, fui secretária de Juventude, Esporte e Lazer, ajudei a organizar a Copa do Mundo, trabalhei com diversos programas sociais ligando o esporte à ocupação saudável de jovens, apoiei esporte profissional também, enfim. Me tornei deputada em 2014, foi a minha primeira eleição, primeira vez que eu me candidatei e fui eleita. Naquele momento eu era a única mulher na Assembleia Legislativa. 24 deputados, 23 homens e apenas eu de mulher. Né? Fui para o segundo mandato, fui reeleita em 2018 e agora estou iniciando o meu terceiro mandato. Sou a segunda mulher em quase 200 anos de Assembleia que conseguiu ter 3 mandatos. Infelizmente, a política também é um lugar difícil para nós mulheres.
apenas a deputada Socorro Dutra, e já faz muito tempo, e agora eu sou a segunda mulher a ter um terceiro mandato de deputada estadual. Apenas 20 mulheres em toda a história do Amazonas conseguiram ser deputadas. Deputada, a senhora estudou, passou em concurso, que não é uma tarefa fácil, né? Requer aí muito esforço e muita dedicação. Mas como a senhora iniciou a sua vida na política? Como é que começou? O que é que fez despertar esse interesse no seu coração? Para falar a verdade, eu acho que eu já nasci política. Sendo muito sincera, assim, quando eu paro para pensar em que momento eu comecei a lutar por direitos, a reivindicar. Criança. Eu não aceitava a situação da minha mãe sofrendo violência, eu discutia com meu pai, apanhei por causa disso, sofri violência também, eu me revoltava muito com aquilo. Na escola, fui representante de classe, sempre fui muito ativa também. Na universidade, assim que eu entrei para o movimento estudantil, já entrei na Universidade Federal brigando contra o aumento do bandejão do restaurante universitário, lá do Minicampus. Na época eu estudava no ICHL, lá não tinha restaurante universitário, a gente comia no Minicampus. A gente lutava também contra o aumento da passagem de ônibus. Eu lembro que a gente brigava para que o ônibus integração entrasse mais no ICHL, no Minicampus, enfim. Eu já entrei ali reivindicando. Então, na universidade, eu me conectei mais com os movimentos sociais. Eu fui presidente do centro acadêmico, fui presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal, fui vice-presidente da UNE, na gestão do Ricardo Capelli, que hoje, inclusive, é secretário executivo do Ministério da Justiça e foi o interventor do Distrito Federal da segurança, né, do Distrito Federal durante aqueles ataques que ocorreram no início do ano. Ele era presidente da UNE e eu fui vice-presidente da região norte. Então, naquele momento, eu também me envolvi no movimento de mulheres, né, na UBM, na União Brasileira de Mulheres, e ali eu passei também a defender os direitos das mulheres. Me filiei a um partido político, trabalhei em várias campanhas eleitorais, mas nunca como candidata, já como profissional de comunicação, cuidava do marketing político. E em 2014 aceitei o desafio de ser candidata. Me organizei, muita gente não acreditava em mim, mesmo no meu partido político, as pessoas diziam que eu ia ser a 5ª colocada do partido. Eu fui a primeira e, mesmo sendo a primeira vez candidata, fui a 11ª do pleito, né? Disputando com pessoas que já vinham de muitos mandatos, pessoas que já estavam há um certo tempo na política. Para a mulher é sempre mais difícil, né? No Brasil inteiro, em média, nós somos 18% apenas dos parlamentos, embora sejamos mais da metade da população. Exatamente. E aí, deputada, e de lá para cá, enfim. Tá aí no terceiro mandato agora, terceiro né, mandato. deputada? E é isso que eu queria perguntar da senhora. Como foi quando a senhora foi aí, né, eleita deputada a primeira vez, ser a primeira mulher ali, ser a única mulher, né, ser a única mulher no mandato e num parlamento que era unicamente ali de homem. Como que foi isso? Não só de homens, mas machista, porque os parlamentos são machistas. Exatamente. Como foi para a deputada Alessandra Campelo, para a mulher Alessandra Campelo, que já vinha aí, porque a senhora falou que já se sente política desde sempre, desde criança. Como foi para a Alessandra ali quando ela chegou e se deparou com aquele tanto de homem sendo a única parlamentar? Eu me senti muito sozinha. Eu me senti orgulhosa de ter chegado lá, orgulhosa por ser a única, já que foi tão difícil chegar lá, mas me senti com uma vontade imensa de que nós fôssemos muitas. Eu me senti sozinha nas pautas feministas, nas pautas de defesa dos direitos da mulher, e em algumas, na verdade, em diversas delas, eu acabei conquistando um apoio. Mas não foi algo fácil, eu chegava lá com uma proposta e todo mundo apoiava. Né? Tinha todo um trabalho de convencimento. Eu me juntei com outras deputadas do Brasil, né? Passei a fazer parte da UNALE, que é a União Nacional dos Legislativos Estaduais, onde a gente tem reunidos nessa associação deputados estaduais de todo o Brasil. Eu me juntei com outras deputadas estaduais, o que acontecia lá, o que acontecia aqui,
fui tendo ideias de projetos de leis. Sofri preconceito, tive minha fala cortada muitas vezes. Além de ser a única, eu era da oposição naquele momento. Era o governo do governador José Mello, né? A gente vivia uma situação muito difícil, principalmente na área da saúde, da segurança. Então, não foi fácil, mas me preparou. Eu acho que tudo que a gente vive prepara o amanhã, né? E eu acho que na política não foi diferente. O que eu vivi no meu primeiro mandato me preparou para o segundo, e hoje no terceiro eu me sinto muito mais preparada. Eu brinco assim, as pessoas falam, eu digo, eu já nasci pronta. Mas a verdade é que a gente vai aprimorando, galgando, né? A cada dia. Exatamente. A gente vai trazendo uma bagagem, né? Sim. Com a gente. Às vezes fica pesada. Né? Para a mulher, principalmente. O famoso amadurecimento, né? Não só na vida pessoal, mas como na vida política. Vida pública, na vida pública, na vida política, exatamente. E assim, a senhora falou, o que me moldou no primeiro mandato, me levou para o segundo e trouxe a senhora para o terceiro. A senhora entrou aí na política mesmo, que teve uma atuação que foi vista como secretária de esporte, né? E como foi? A senhora avalia essa gestão aí em frente à pasta de esporte como o que levou a senhora para ser vista e dando uma atuação para o seu nome ser conhecido? Eu acredito que contribuiu muito, né? O meu trabalho e da minha equipe contribuiu muito, não a pasta em si, porque várias pessoas já sentaram naquela cadeira e não conseguiram ser eleitas. Ao contrário, sentaram pessoas lá com mandato e perderam o seu mandato logo após. Então, eu acho que uma pasta não elege ninguém. Ela pode, inclusive, dependendo da tua atuação, te levar a uma derrocada, né? Então, eu acho que o trabalho que eu fiz na Secretaria de Produção Rural me deu um reconhecimento, principalmente na zona rural e no interior. Apoios que eu tenho até hoje. No esporte, me fez ser conhecida também nesse meio e me fez trazer essa bandeira de luta. Da mesma forma que, recentemente, na Secretaria de Assistência Social, isso também me deu visibilidade, mas outras pessoas já foram secretários de assistência social. Então, eu acho que a pasta ajuda, mas é muito do perfil da pessoa. E um perfil que eu quero dividir aqui com a minha equipe, não é só meu, nós somos um grupo, tem pessoas que estão comigo há mais de 20 anos, desde o movimento estudantil até hoje. Né? Então, o perfil do nosso grupo, abraçar as coisas com muita paixão, com muita vontade de fazer, de mudar a vida das pessoas. Eu acho que o que me colocou e o que me mantém na política é a vontade e o poder de mudar a vida das pessoas. Eu acho que fazer essa diferença é o que me move na política. Eu estou na política pela política, para mudar a vida das pessoas. Deputada, foi tão forte essa sua atuação que no primeiro mandato a senhora foi eleita com cerca de 25 mil votos, no segundo 23, e agora no terceiro mandato chegou aos 48 mil votos, e conseguiu se consagrar a quarta deputada mais votada desse pleito. E aí a senhora falou também da sua atuação do interior. Né? Como secretária, a senhora tem essa oportunidade de sair daqui de Manaus e tentar alcançar esses interiores que a gente ainda sabe que são muito necessitados de atenção, principalmente do poder público, mas que esse trabalho vem sendo feito. E eu acompanho a sua atuação no interior, porque eu sou do interior, sou de Parintins, e por muitas vezes eu via que os grupos de Parintins, os jovens, eram os seus eleitores. As pessoas que eram dos movimentos sociais ali da CUT, Grito da Periferia, geralmente essas eram as pessoas, né? São as pessoas que realmente se unem, que se uniram. Eu acompanhei as suas primeiras candidaturas e eu via isso nos jovens, acompanhava, eu fazia parte de alguns movimentos lá, e o seu nome, especialmente aqui falando da minha cidade, que é Parintins, era um nome que ia longe ali e que esses jovens tinham como apoio. Então, a senhora acha que a oportunidade que a senhora teve ali de ser secretária pôde também alcançar esses locais aí mais longes, mais aí distantes aqui da capital? Sim, e mesmo antes de ir agora para a Secretaria
de assistência social, no meu mandato de deputada, até com a estrutura mesmo da Assembleia, eu sempre fiz um trabalho de manter esse contato no interior, né? A minha votação sempre foi metade em Manaus, metade no interior. Nesta eleição, eu tive no interior o dobro do voto da capital, nesta última, né? Foi quando aumentou consideravelmente a minha votação. Eu acredito que, pelo fato de eu ter ficado 1 ano na Secretaria de Assistência Social e ter focado muito nas políticas públicas para o interior. A gente passou por 2 grandes enchentes. Logo que eu cheguei na secretaria, eu, junto com o governador Wilson Lima, criamos, né, e a nossa equipe técnica elaborou uma série de projetos e programas que ele aprovou e implementou. Um deles foi o auxílio enchente, assim que chegamos na secretaria. Logo em seguida, a gente implementou o auxílio estadual permanente, né, esse programa do governo Wilson Lima é um dos maiores programas de distribuição de renda do Brasil, perdendo exclusivamente aí para o governo federal, para o Bolsa Família. Mas a gente implementou os restaurantes Prato Cheio, que foram colocados em 26 cidades do interior, 26 cidades do interior. Então, quer dizer, eu viajei para todas as cidades, junto com o governador, para entregar o cartão auxílio, o cartão enchente, o restaurante Prato Cheio. Nós fizemos um trabalho de apoio às secretarias municipais de assistência social. Implementamos o programa Dignidade Menstrual, que veio de uma lei minha também, para combater a pobreza menstrual. O Crédito Rosa, que levou financiamento a mulheres empreendedoras no interior, em Manaus. Então, é claro que o trabalho da secretaria, ele acaba criando um elo mais forte com o interior, a partir do momento em que você realmente mergulha no trabalho e vai para a linha de frente. Eu nunca fui secretária de chegar no dia do evento pronto e falar. Eu sempre fui a secretária que chegava 2 dias antes, que reunia com a comunidade, que ajudava a arrumar cadeira à noite, som e palco, e arrumar o local para o governador chegar no outro dia. Eu sempre fui uma pessoa muito companheira de toda a minha equipe, né? Então, quando a gente ia inaugurar um restaurante, eu acompanhava a questão do cadastro das pessoas, eu chegava antes, eu visitava a obra para ver a reforma. Eu nunca fui uma secretária que chega com as coisas prontas para inaugurar ou participar. Eu sempre gostei de colocar a mão na massa. Eu acho que isso faz diferença. Parintins, você fala aí dos movimentos de juventude, a gente tem uma ligação muito forte com Parintins, né? A vereadora Vanessa Gonçalves, o Marcos Moura lá, que antigamente era conhecido como Marcos Boi, hoje é Marcos Moura. Inclusive, ele é esposo da minha prima. Ah, Aí sim. por isso que a gente se conhece. Então, assim, eu tenho há muitas pessoas que me apoiam lá. Agora a equipe da Axus também é um grande braço nosso lá. A gente faz um trabalho incrível com mulheres empreendedoras, empoderamento de mulheres. Então, assim, eu fui aos poucos conseguindo que várias pessoas vissem meu trabalho. Eu também apoio o trabalho dessas pessoas, né? Então, lá a gente apoia grupos de pastorinhas, a gente apoia grupos de hip-hop, de skate, a gente apoia as escolinhas do Garantido e do Caprichoso, já colocamos recursos, a gente leva ações para o Caburi, enfim, para diversas comunidades, para a Vila Amazônia. Nesse aspecto de levar para a zona rural, a vereadora Vanessa tem sido meu grande braço que me faz chegar, né, para o Mocambo e outras comunidades. E na própria cidade, a gente tem um trabalho muito forte, né? Eu amo Parintins, adoro Parintins. Mês que vem, inclusive, já tenho uma viagem para lá. Junto com o governo do estado, a gente vai levar uma ação de combate à pobreza menstrual, uma ação de crédito diferenciado para mulheres, que é o Crédito Rosa, para as mulheres empreendedoras, né? Daqui a pouco chega o Boi, tem gente que está querendo lá arrumar seu comércio, implementar algum tipo de serviço, e a gente vai chegar lá junto com o governador Wilson Lima, né, levando essas ações. E o meu mandato vai levar a Procuradoria Especial da Mulher. Eu sou hoje a Procuradora Especial da Mulher, com atendimento jurídico, psicológico, social. Eu acho que é uma união de esforços, né, para chegar até as pessoas. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa Procuradoria da Mulher, que foi, inclusive, lançada essa semana, né, deputada? Queria que a senhora falasse um pouquinho, explicasse um pouquinho o que isso vai trazer de benefício para a população. A Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia é um órgão,
né, que ele e a gente está colocando aqui na tela o contato para quem quiser entrar em contato com a gente, o e-mail, o telefone, para a produção colocar. É um organismo dentro da Assembleia que atua na defesa dos direitos da mulher em várias frentes. Uma delas, que eu acho que é a principal, com atendimento jurídico e psicossocial a mulheres vítimas de violência. Então, lá a gente tem uma equipe que eu chamo de as minhas amazonas guerreiras, que são mulheres... E é um atendimento específico para mulher? Para mulher. Uhum. Específico para mulher. A gente atende crianças também, vítimas de violência sexual, a gente dá apoio a famílias. Sim. Né? Ele acaba sendo um atendimento também para a família. E agora a gente está trazendo uma parceria que deve ser oficializada nos próximos dias com a Defensoria Pública do Estado. Então, E a gente está recebendo essa informação aqui em primeira mão. É verdade. A Defensoria Pública vai estar lá dentro da Assembleia, né? A Carol, que é defensora muito querida, e que trabalha nessa mediação de conflitos familiares, também vai estar fazendo esse atendimento. A gente tem trabalhado todos os dias, atendendo a mulheres, é um trabalho que a gente já fazia, mas hoje ele tem um nome, a Procuradoria Especial da Mulher, e ele tem um fluxo, uma organização de atendimento e acompanhamentos de caso. Então, você mulher que está assistindo, ou você que conhece alguém que precisa de apoio jurídico, psicológico, a gente tem lá uma equipe. Na semana passada mesmo, na sexta-feira, a nossa equipe saiu para fazer atendimento a uma mulher, um vídeo que nós encontramos na internet, de uma mulher jovem de 23 anos, grávida, que estava sendo agredida. As pessoas devem ter visto, se não viram, podem procurar lá no meu Instagram, Alessandra Campelo, deputada Alessandra Campelo, no Facebook, vocês vão ver. Que ela estava na maternidade? Não, ela estava... Uma mulher grávida. Uma mulher grávida Alvorada, de 23 anos, no Alvorada, sendo agredida. Pelo seu companheiro. Pelo seu companheiro, nossa equipe foi buscar essa mulher, levar na delegacia, a gente vai fazer todo o acompanhamento do caso. A gente acompanha casos de feminicídio, dando apoio a familiares de mulheres que foram assassinadas, e a gente acompanha desde o início até o julgamento no tribunal do júri. Casos de mulheres cujo homem não quis assumir a paternidade, aí a gente busca com o apoio da Defensoria, para que haja esse reconhecimento, para que haja o apoio também financeiro a essa mulher. Mulheres vítimas de abuso sexual, importunação sexual. A gente trata com sigilo quando é necessário, quando cabe ou quando a pessoa deseja, mas a gente faz o acompanhamento. Então, nós estamos lá para... Nós não queremos vingança, nós queremos justiça. Sorte dos homens, que nós queremos apenas justiça. Deputada, e saindo, eu vou fazer essa pergunta e eu te dou a deixa, Adriza. Mas eu queria sair um pouquinho dessa questão da atuação da parlamentar Alessandra Campelo e saber, deputada, terceiro mandato já, mas pretende galgar novos ares? Pretende sair do parlamento? Pretende continuar no parlamento? É porque a gente recebeu alguns convidados nas edições passadas, parlamentares também, que falaram assim, não, eu não me vejo mais atuando como parlamentar, eu quero ir para o executivo, ou eu quero ir... Então, a deputada Alessandra, ela se vê dando continuidade no legislativo, no parlamento? Olha, no momento, o foco é o meu mandato. Eu sempre quero fazer o melhor mandato. Eu acho que o segundo foi melhor que o primeiro e eu quero que o terceiro seja melhor que o segundo. Então, meu foco é este. Mas eu quero dizer que eu também me sinto preparada. Agora, a política não é só, eu quero ser do executivo. Não funciona assim, né? Eu já participei, eu tenho experiência no Poder Executivo, né? Eu já fui secretária de Estado 3 vezes e as 3 vezes a nossa gestão conseguiu mudar a vida das pessoas que eram atendidas pela secretaria na qual eu estive à frente. Eu tenho estudo também nessa área, eu sou pós-graduada em planejamento governamental e orçamento público, eu sou especialista em orçamento público, né? Então, eu me sinto preparada, eu digo que eu estou pronta, mas não é só você querer, a conjuntura tem que ser favorável, né? E ninguém faz nada sozinho, você tem um grupo político, né? Então, você tem que ouvir o grupo tem que ver se é aquele o seu momento ou não. E eu não tenho, assim,
nenhuma dúvida em dizer que para a mulher é sempre mais difícil. Há sempre homens na nossa frente, na fila. Em todos os meios, né? E quando está chegando a vive. nossa vez, outro fura a fila. E é assim. E eu não estou falando aqui de política ou de políticos que furam a minha fila. No geral, Eu né? estou falando da jornalista, da apresentadora, da chefe de redação, ou que tem capacidade para isso. Eu estou falando da policial, que tem capacidade, mas que nunca é comandante. Né? Eu estou falando da mulher lá do Distrito Industrial, que é muito melhor, tem mais capacidade do que o executivo-chefe da sua empresa. E nunca assume um Mas cargo nunca de assume um liderança. cargo, quando assume ganha menos. Eu estou falando em todas as áreas, né, de empregos formais e informais. Né? Eu estou falando das professoras, que muitas vezes não conseguem ser a gestora. Eu estou falando das pesquisadoras, que são maioria nas equipes de pesquisa científica no Brasil, mas que são minoria na coordenação de equipes. Né? Na política não é diferente. Né? Então, tem toda uma situação. Se o grupo político do qual eu faço parte, do governador Wilson Lima, precisar de um nome, o meu nome está à disposição, porque eu sei que sou uma mulher política preparada para o Poder Executivo. Mas eu confesso que esse não é o meu foco no momento. O meu foco realmente é o meu mandato de deputada estadual. Eu quero continuar sendo referência no combate à violência contra a mulher. Eu quero continuar sendo referência na garantia de direitos da mulher. E eu sei que dentro da política do Amazonas, hoje eu tenho essa referência. Estou muito feliz de, pela primeira vez na história, nós termos 5 deputadas. Isso aumenta a minha força e eu aumento a força delas. Né? É uma área que, quanto mais a gente tiver mulher, uma não diminui a força da outra, acaba reforçando, né, o trabalho da mulher. Então, hoje eu me sinto muito mais forte porque nós somos 5 parlamentares mulheres, cada uma na sua área de atuação, mas, claro, todas sempre preocupadas com essa questão da mulher. E eu fico muito feliz e muito orgulhosa, né, não é um orgulho com soberba, mas é um orgulho mesmo de olhar para trás, ver a minha trajetória, a minha história. Aquela deputada que era sozinha no parlamento e agora tem aí a companhia Aquela de outras menina 4. que era sozinha, que via a mãe apanhar do pai todos os dias, numa família muito pobre, que sofreu todo tipo de privacidade, chegar onde eu cheguei. E hoje pode ajudar outras mulheres que passaram pela mesma situação. E semana passada eu estava em Maués conversando com um grupo de meninas, centenas de meninas. A gente foi lá, junto com o governo do estado, lançar o programa Dignidade Menstrual. E eu olhei para aquelas meninas e eu olhei para elas e disse: eu me vejo em vocês. E eu quero que vocês se vejam também em mim. Eu quero que vocês vejam em mim um mundo de possibilidades. Não de ser deputada, ou não só de ser uma deputada, uma parlamentar, mas de ser uma engenheira, de ser uma médica, de ser uma professora, de ser uma pedagoga, né? Enfim, de ser uma matemática, de ser o que elas quiserem ser. Né? Eu acho que a gente aqui tem um papel de também mostrar para as mulheres que as mulheres podem. Porque todos os dias, em todos os lugares, dizem para a gente que a gente não pode. E é muito importante a gente ter essa representatividade, né, Adrisa? Principalmente falando no mês da mulher, que é um mês onde a gente mostra ali, né, valoriza as mulheres que estão aí em cargos de chefia, de liderança, que a gente sabe que não é fácil, como a deputada tem falado aqui ao longo do programa para a gente. Mas é importante a gente ter essa representatividade. Eu me sinto muito representada ouvindo a senhora e também vendo a sua atuação, eu acompanho. Obrigada. Inclusive, votei na senhora Obrigada. nas eleições do ano passado. Então, assim, é muito importante para a gente ter essa representatividade, não só na política, mas, né, no âmbito geral. Sim. Eu considero, assim, uma atuação de muito destaque a sua, porque eu vejo a senhora falando de pautas que geralmente são ignoradas. E num parlamento onde a maioria são homens, eles jamais iriam pensar em um programa de dignidade menstrual. É um programa Exatamente. do Estado, mas que eu sei que foi a senhora que Tem seu apontou dedinho. isso ali para o Na verdade, eu governador fiz Wilson uma Lima. lei. Eu fiz uma lei. Eu sou autora de uma lei, a Lei da Dignidade Menstrual. Eu e minha equipe elaboramos. Essa lei foi aprovada na Assembleia, foi sancionada pelo governador. Um mês depois, eu fui para a Secretaria de Assistência Social.
e tive a honra e a graça e a coincidência de estar na secretaria que iria executar o programa da lei, a lei da qual eu fui autora. Mas a pobreza menstrual é algo que eu falo desde o meu primeiro mandato. Então, a gente precisa aquela coisa de não é só ter a vontade política. Eu precisava que um governante abraçasse a causa e tivesse essa sensibilidade. Então, a gente teve aí um homem, por isso que eu sempre digo que a luta por garantias de direitos para as mulheres é uma luta da sociedade, de homens e mulheres. Aí teve um governador que teve a sensibilidade de entender o programa, imediatamente pediu, ou melhor, determinou que fosse iniciado esse programa, né? Então, é algo assim que não é muito fácil, foi uma junção de fatores. E agora, na semana passada, o governo Lula anunciou, enfim, através de um decreto, salvo engano, que o SUS vai financiar recurso para compra e aquisição de absorventes higiênicos para distribuição. Então, agora existe um programa federal de combate à pobreza menstrual, né? Então, são ações que se complementam. Eu quero também dar um crédito aqui para a Unicef. A gente tem uma parceria muito grande com a Unicef aqui no Amazonas. Eu, enquanto deputada e depois como secretária, ampliei essa parceria, a Débora da Unicef. A Unicef tem um trabalho incrível no mundo inteiro de combate à pobreza menstrual, né? Então, é o que você falou. Se não tiver mulher na política, as pessoas não vão pensar nisso. E se você não tiver mulheres que se preocupam com os direitos de outras mulheres, as pessoas não vão pensar nisso. É de minha autoria a Lei de Combate à Violência Obstétrica no Estado. Não foi uma lei, foi uma lei polêmica naquele momento, houve resistência por parte de alguns profissionais de saúde contra a legislação, mas é uma lei que já ganhou, inclusive, prêmios nacionais. Então, a Lei de Combate à Violência Obstétrica no Estado do Amazonas é também de minha autoria. E essa lei, ela é uma lei moderna, né, que tem regras claras em relação à violência obstétrica, e hoje ela está implementada em todas as maternidades. A gente ainda tem muita violência obstétrica. Geralmente, essas pessoas que resistem a essas leis são pessoas que não têm a vivência, não sentem na pele e acabam ali achando que aquilo é uma besteira. Por exemplo, a Lei da Dignidade Menstrual, esse programa que oferta absorventes para as meninas, as mulheres. Em situação de pobreza e extrema pobreza. Aqui na capital, ou também assim para pessoas que têm uma condição financeira capaz aí de arcar com os custos, as pessoas talvez... Elas não sabem nem que isso existe. Não sabem que existem, mas no interior, para quem chega ali no interior, naquelas áreas ali que às vezes não tem nem onde comprar, e não é nem o local, às vezes é o dinheiro realmente. Eu sofri pobreza menstrual. A minha mãe, minha avó. Eu deixei de ir para a escola porque não tinha absorvente higiênico. Como é que eu ia sangrando para uma escola se a minha família não tinha dinheiro para comprar comida, tampouco absorvente higiênico? A solução na época era usar ali um retalho, né? Um retalho de pano. As que mulheres seria lavável. usam até hoje retalhos de pano, esponjas velhas, tipo pedaço de colchão velho, esponja, jornal, pelo fato do papel do jornal ser um pouco mais fino do que o papel normal, saco plástico. Então, às vezes, as mulheres pegam pedaços de plástico velho, jornal e usam como absorvente higiênico. Isso é o retrato da pobreza menstrual. Isso acontece hoje. Isso acontece em Manaus, isso acontece no interior do estado. Em pleno século XXI, né? Em pleno século XXI. Então, são meninas, né? Eu lembro bem que eu estava numa visita no interior, eu não lembro se era Irunepé, em alguma cidade alagada, com o governador Wilson Lima. Nós estávamos passando em frente a uma maromba, um trapiche. É trapiche ou maromba a ponte? A ponte é trapiche. É trapiche. Maromba é o que a gente faz dentro de casa. Então, eu estava passando em cima do trapiche, que já emendava com uma maromba na casa. E a gente estava saindo, eu estava do lado do governador Wilson Lima. E tinham várias meninas dentro d'água brincando. Estava alagado. A gente tinha ido fazer uma ação emergencial da enchente. E eu falei assim, governador, o senhor já imaginou que várias dessas meninas podem estar menstruadas e elas não têm acesso ao absorvente higiênico? Elas estão brincando aí dentro dessa água, uma água, enfim, suja também, da enchente, da cheia ali. E elas vão sair daí
e elas vão chegar em casa e elas não têm absorvente higiênico. E o governador falou assim, isso é um absurdo, ele falou. Ele disse assim, e ninguém fala disso. Aí eu falei para ele, é porque a menstruação é um tabu. Então a garotinha vai falar que está com fome, mas ela não vai chegar chorando e dizer, moço, me dá um absorvente higiênico que eu estou menstruada. As mulheres têm vergonha da menstruação. As pessoas têm vergonha de comprar, de falar, eu estou menstruada. Elas inventam outros nomes para essa situação. Estou naqueles dias, estou daquele jeito. Enfim, a menstruação é um tabu, quando na verdade é um processo fisiológico natural. De uma mulher que entrou num período em que agora ela fica fértil e que ela vai poder engravidar, enfim. Eu tenho 48 anos, eu já estou na menopausa, né? Mas as mulheres normalmente, dos 11 aos 48, 50 anos, elas menstruam todos os meses. Chega a minha idade, a gente começa a iniciar esse processo, né, da menopausa. Mas há milhares de mulheres pobres no mundo inteiro. De cada 10 meninas, de 3 a 4 não têm acesso a absorvente higiênico. A iniciativa do governo federal foi incrível, mas eu tenho muito orgulho de dizer que aqui o governo do Amazonas foi pioneiro, a partir de uma lei que eu criei, né? E agora, com essa vinda do SUS, eu acho que a gente vai conseguir resolver quase que totalmente esse problema no país. Se as coisas funcionarem bem nas prefeituras... É o que a gente espera, né? É o que a gente espera e eu vou fiscalizar, porque é algo que importa muito. Então, é muito difícil. Às vezes, as pessoas ficam chocadas quando eu chego e digo que tem meninas colocando jornal, pedaço de esponja, de estopa, de pano velho, para usar como absorvente higiênico. Que tem meninas, eu chego na escola e digo, tem meninas que não vieram hoje porque estão menstruadas e não é por causa da TPM e da cólica, não, é porque não tem absorvente. Realmente, é uma situação que a gente não imagina, mas que ela acontece e a gente não pode... Mulher sofre, né? Não pode fingir que não Falar existe. nisso, mulher realmente sofre, e como eu estava falando para a Adriza aqui, é importante ter representantes, pessoas que podem, né, sair em nossa defesa, na defesa das pessoas que não têm voz. Mas aconteceu... nessa última semana, deputada, a situação da vereadora do município de Borba. A gente tem acompanhado toda essa situação, vendo, né, como que tem se desdobrado aí essa questão. E ela sofreu uma violência política de gênero. E a gente viu que a senhora aí, quando aconteceu isso, foi lá na tribuna da Assembleia Legislativa, falou, né, fez a denúncia contra o prefeito Peixoto, e agora ele foi preso e teve o habeas corpus aceito no Dia Internacional da Mulher, porque o ministro Alexandre de Moraes, na decisão dele, viu que não tinha por que ele ficar preso, apesar de... ter ido em praça pública fazer essa... Ser feito ali, ter tido aquela atitude, né? Para quem está em casa assistindo a gente, o prefeito, que já vinha de uma onda de perseguição contra a vereadora, simplesmente pelo fato dela fazer críticas políticas a questões oposição, que a população estava sofrendo e denunciar isso. Ele pegou uma tábua e ele pegou um cinturão e começou a dar lapadas nessa tábua e disse, aqui a gente vai dar uma surra na enfermeira Tatiana para ela aprender a respeitar. E começou a dar uma surra numa tábua como se fosse uma mulher. Então, ele surrou em praça pública uma vereadora. Isso remete, talvez, à idade muito antiga do nosso planeta, né? Quando pessoas eram surradas, né, em praça pública, ou mesmo remete a ditaduras que a gente ainda tem em alguns países no Oriente Médio, né? Enfim, alguns países muito radicais, né, com ditaduras religiosas que agridem e apedrejam ainda mulheres em praça pública. Após isso, ele teve também uma onda de perseguições, ameaças, ela passou a sofrer violência psicológica, o tempo inteiro as pessoas dizendo, o prefeito vai te dar uma surra, vai pegar uma surra, pega a cinturãozada, pega a lapada vereadora. E ela, além de vereadora, ela também é enfermeira, servidora da saúde, atende a população. Ele tentou lotá-la numa comunidade do interior, mesmo sabendo que ela tinha um mandato sendo exercido na sede.
Natal e Ano Novo, ele colocou ela em plantão no dia 24, 25, dia 30, dia 31. Normalmente, quem trabalha em áreas de serviços essenciais sabe, as equipes se revezam, quem trabalha no Natal não trabalha no Ano Novo, quem vai ficar de madrugada não vai ficar de dia, e as pessoas combinam para que todos possam, de alguma forma, ter um descanso e usufruir um momento com a sua família. Ele colocou ela em todos os plantões. A vereadora vem sendo muito perseguida. Nós não prendemos o prefeito. Nós fizemos uma denúncia do que estava ocorrendo. O Ministério Público analisou isso, juntou a outras denúncias de violência que já havia contra ele, como, por exemplo, ter dado um soco no presidente da Assembleia Legislativa, ter agredido um vereador, ter montado um ringue de MMA por causa de uma crítica que um homem fez e chamou esse homem para luta, uma luta, inclusive, na qual ele apanhou, mas aí... Fez uma transmissão ao vivo. Foi, e ele apanhou, luta. Porque eu entendo de luta e de MMA, eu fui secretária de esporte, eu assisto o UFC, inclusive, no sábado passado eu tive um evento com mulheres no tatame, então ele apanhou, mas como ele era o dono do ringue lá, do octógono, ele mandou encerrar a luta antes do fim e se declarou vencedor. Mas se alguém buscar aí na internet, vai ver que ele apanhou bastante. Bem, junto a tudo isso, o Ministério Público deu uma opinião de que ele era um perigo para a ordem pública e para a vida da vereadora Tatiana. E o Ministério Público pediu a prisão dele. Um desembargador imediatamente concordou que realmente ele era um perigo e pediu para afastá-lo do cargo por falta de compostura e para tirá-lo de circulação por representar um risco à vida das pessoas, em especial da enfermeira. Não somente ele, mas as pessoas que acabam seguindo ele, né, ele acaba inflamando os ânimos das pessoas que estão próximas ali a ele. Ele incentiva. A vereadora... E ele, como um gestor público, ele precisa dar exemplo, um exemplo, né? Exatamente. Nós pedimos agora uma medida protetiva. Ele foi solto e algumas pessoas foram até a frente da casa da vereadora e soltaram fogos e comemoraram isso. A polícia teve que colocar uma viatura na frente da casa da vereadora e nós pedimos agora uma medida protetiva que deve, não sei, eu acho que ou saiu ou está saindo agora. Já por meio da Procuradoria Especial da Mulher. Nós solicitamos uma medida protetiva, o Ministério Público já deu parecer favorável e a vereadora, então, está protegida, ele vai ter que se manter a uma distância dela e ele vai ter que trabalhar para preservar também a segurança dela. Porque qualquer coisa que aconteça com a vereadora Tatiana, eu não preciso dizer de onde a gente sabe que possa ter vindo. Né? Eu acredito que... Eu não faço política com ódio, com fígado. Eu acredito que essa prisão possa ter um efeito pedagógico, né? Que ele faça, a partir daí, um reflexo, né? Que ele reflita, né? Faça uma reflexão, que ele reflita por uma mudança, né? Na sua atitude. É isso que eu espero que aconteça. Até porque ele ter sido solto não acabou o processo. O processo está em andamento. E num país onde uma mulher é estuprada a cada 9 minutos e uma mulher é vítima de feminicídio a cada 6 horas, a gente não pode deixar impune um caso como esse de se prometer uma surra numa praça pública a uma vereadora mulher legitimamente eleita pela população. Eu acho que a pessoa que faz isso, ela só pode ter uma certeza de que vai ficar impune. De impunidade. É certeza da impunidade. Porque... com tanta informação, com tantas leis, com tantos movimentos, com tantas pessoas lutando pela causa da mulher, a pessoa vai a uma praça pública e se acha ali dona E o que a gente precisa eu acho que tem itens de sociopatia, né, junto com a certeza da impunidade. É uma série aí de situações de agressão, né? Exatamente. Eu acho que isso remete muito ao caso do que a gente vem falando. Essas questões de lutas pela mulher, não é para mulher ser melhor que o homem, não, é por igualdade, é por respeito, que é o mínimo que a mulher merece, né? Gente, na última sexta-feira, quando a gente estava acompanhando aquele caso do Alvorada, que eu comentei com vocês, que a minha equipe foi lá, eu pensei, nossa, vamos dormir com um barulho desse, chega por hoje, né? Muita violência. E aí eu fui acessar a internet, aí vi a seguinte notícia: farmacêutico é preso por lamber
a bunda de uma jovem antes de aplicar a injeção. Ele foi se abaixar para aplicar a injeção, ele lambeu as nádegas, a bunda dessa mulher. Né? Assim, a gente não tem paz nem para tomar injeção. A gente não pode andar de ônibus. Eu andei muito de ônibus a minha vida inteira, adolescente, e aí a mulher jovem. adota até algumas medidas, A gente né? era encoxada dentro dos ônibus e até hoje isso acontece. O homem chega e se esfrega em você. Quem está me ouvindo sabe disso. Nas ruas, quando a Eu gente passei anda, por é o tempo isso. todo alguém buzinando, As mulheres que mexendo. andam, você que é de Parintins, as mulheres que andam de barco, que vêm para Manaus de barco, que vão e vêm de uma cidade para outra, de noite na rede elas são importunadas. Numa escuridão dentro dos rios, que só quem já viajou de barco sabe, fica absolutamente tudo escuro. Você sente uma mão passando em você numa rede e você não consegue identificar. Quer dizer, a gente não tem paz em lugar nenhum. E geralmente Nem em a casa. reação é você congelar. Você Poucas congela. mulheres conseguem gritar. Primeiro é gozar. um pânico, né? É um pânico incrível, porque a pessoa passou a mão, ela pode ter uma faca, ela vai te matar. Olha, gente, não pode ser normal o meu filho andar na rua, virem duas mulheres em sua direção e ele achar aquilo tranquilo. E quando a minha filha andar na rua, dois homens virem na direção dela, ela tremer de medo. Não pode ser normal. A gente é ensinada desde criança a ter medo de homens. Uma mulher estuprada a cada 9 minutos. Mais de 60% são crianças, são meninas menores de 14 anos. Então, são crianças sendo estupradas, na maioria das vezes por pessoas conhecidas dentro das suas próprias casas. As mulheres que são assassinadas, 4 mulheres por dia assassinadas, eu não estou falando de briga de trânsito, de atropelamento, de uma mulher morta num assalto ou num outro crime violento que não seja exclusivamente o feminicídio. Eu estou falando 4 mulheres só de feminicídio, fora as outras mortes. São mulheres mortas por seus companheiros e seus ex-companheiros, dentro das suas próprias casas, na maioria absoluta das vezes. Então, a gente não é segura em casa, a gente não é segura no ônibus, a gente não está segura na embarcação, a gente não está segura numa drogaria para tomar uma injeção, como eu falei há pouco, a gente não está segura no nosso local de trabalho. Numa mesa de cirurgia, como aconteceu Dentro a do questão hospital, daquele na hora de médico. parir o seu filho. Onde é que a gente tem segurança? A mulher não tem segurança em lugar nenhum. E às vezes as pessoas dizem assim, nossa, mas tu posta toda hora isso nas tuas redes sociais. Ai, não fica chato tu ficar toda hora postando violência, embora... Gente, como é que eu posso É parar? o que acontece diariamente. Como eu posso parar? Como é que a gente pode parar? A gente não pode parar. E eu falo como mulher, não para, deputada, não pare. Continue nessa luta. E a gente tem que expor os covardes. Porque a gente precisa. E precisa expor exatamente esses A gente covardes. precisa expor os covardes. Eu não tenho medo de expor covardes. Nós vamos expor covardes sempre que for necessário. Infelizmente, a mulher, ainda quando consegue reagir, consegue expor todas as situações, ainda tem a questão de que vem aquele grupo duvidar do que a mulher está exatamente. falando. E é por isso A mulher é que muitas estuprada várias vezes. as mulheres A mulher é acabam violentada várias vezes. não E assim, levando sair a de um público. relacionamento abusivo não é fácil. Normalmente, para sair de um relacionamento abusivo, você vai e volta várias vezes, né? Então, a mulher passa por aquilo, sofre o ciclo de violência, depois vem aquele boom de amor e ela acredita naquilo. Porque quando a mulher sofre agressão, ela já está totalmente destruída psicologicamente. Ela não tem mais força nem discernimento. Então, é um ciclo que se repete. Até você conseguir sair, muitas vezes você recai. Isso é quase como um vício em drogas. Você recai. Então, aquela mulher passa a ser desacreditada. A dependência, E por isso né? precisa Emocional. dessa assistência, né? Psicológica, social, encaminhamento para o empreendedorismo, para um emprego, para o mercado de trabalho. Precisa do apoio, ela precisa saber que ela vai ter ali uma advogada. E eu, atualmente, estou incentivando as mulheres agredidas a processarem por danos morais e pedirem indenização dos seus agressores. Eu tenho incentivado todas que peçam indenização por danos morais, por terem sido agredidas, pelo constrangimento e o trauma que passaram. Eu acho que a gente tem que também monetizar isso, tem que doer no bolso. Se tem como aplicar mais punições para que esses homens Eu acho que não a gente, se sintam à vontade. quando alguém pra te fazer isso. ofende, tu pode processar por danos morais, correto? Sim. Então, eu entendo que, por analogia, uma mulher agredida e ofendida,
ela pode sim processar alguém por danos morais e a gente tem que monetizar. E às vezes a mulher ela dedica tanto tempo da vida para aquele homem, para aquela família, para aquele lar, e quando acaba, ela ali se vê numa situação que tem que começar do zero. E aí que entram as E aí ela questões parou de estudar para cuidar do incentivo, filho, a ela parou de renda. trabalhar para cuidar do filho. Todo porque apoio, né? Não só e ela não emocional, tem mas- condições financeiras de seguir em frente. Né? Eu acho não, esse na verdade é o principal desespero das mulheres que sofrem violência doméstica, né? Porque na maioria dos casos são mulheres que dependem financeiramente dos seus companheiros, dos seus parceiros. E aí eu acho que esse é o principal braço que o Estado tem oferecido agora, né, deputada? Pra O crédito ajudar. rosa, os financiamentos da FIAN específico para as mulheres, né? Eu acho que E já há são outras iniciativas ações importantes. nesse sentido de ajuda à mulher, não só na questão financeira, mas encaminhar também para fazer Na nossa cursos. procuradoria, a gente encaminha para cursos profissionalizantes, para o mercado de trabalho, a gente encaminha para programas de financiamento, porque às vezes a mulher quer começar um pequeno comércio na sua casa, ou quer comprar materiais para iniciar numa nova profissão, ela quer fazer um curso, quer trabalhar de alguma forma, e ela precisa ali de um incentivo financeiro naquele primeiro momento, então a gente encaminha também para o financiamento, né, que é uma forma também dela se libertar ali naquele primeiro momento, recomeçar a vida. Né? A mulher normalmente para a sua vida para cuidar do lar, da família, ela deixa de estudar, deixa de trabalhar, mas não são só as mulheres dependentes financeiramente. Nesses casos é mais difícil, porque tem também a dependência financeira, mas grande parte dos casos é a dependência emocional mesmo, psicológica. Um homem não chega no primeiro dia e dá um soco na cara da namorada. Ele começa dizendo: ai, você tá linda, mas a tua saia tá muito curta, eu quero que tuas pernas só eu possa ver, porque tu é meu amor, tu é a mulher da minha vida, a minha princesa, a minha rainha, não quero nem um outro homem olhando para as tuas pernas. Aí você coloca a saia mais comprida, e daqui a pouco, ai, o teu cabelo, não sei o quê, eu não quero que ninguém pegue nesse cabelo que é meu, minha linda, maravilhosa, meu amor, tu prende o cabelo. Ah, eu te amo, mas você não percebe, mas esses caras que estão conversando contigo, eles estão se aproveitando de ti. Não, mas são só meus colegas, eu só cumprimentei. Ah, mas eles te olham com maldade. É porque tu não vê, tu não tem maldade no teu olhar. Eles estão te olhando com maldade, aí daqui a pouco tu não fala mais. Ah, Aí aquela tu sai tua da prima, faculdade, sai do trabalho. aquela tua prima, aquela tua melhor amiga, poxa, eu não gosto, eu vejo que ela olha com inveja para nossa relação, porque nós somos felizes. E aí ele te dá todo aquele carinho, aquilo que tu precisas naquele momento. É o alecrim dourado. É o né? alecrim dourado. E começa a trabalhar no psicológico, E né? aí daqui a pouco ele começa a dizer que tua roupa tá feia, a mesma roupa que ele te fez usar, teu cabelo tá horrível, tu tá mal cuidada, tu não te maquia mais para não chamar a atenção de ninguém, que é para evitar que ele fique chateado. Então ele começa também a te achar feia e daqui a pouco você é a mulher que tá feia, a mulher que não tem amigos, a mulher que não tem ninguém por perto, a mulher que abandonou o trabalho, sozinha. a mulher que está sozinha. E é essa mulher que é a presa fácil, essa mulher que ficou totalmente fragilizada e destruída, que ele vai lá, que ele vai agredir, que ele já destruiu psicologicamente, já agrediu psicologicamente, vai agredir fisicamente, ela não vai ter a quem recorrer. E depois dessa agressão, normalmente vem um ciclo de muito amor. Foi você que fez eu fazer isso, se tu não tivesse feito eu perder a calma, poxa, eu te amo tanto, mas tu me tira do sério, etc. E aí cada vez tu vai te diminuindo mais para fazer com que aquela relação dê certo. E quando a mulher vê, ela já está totalmente destruída. É muito difícil. E não precisa ser necessariamente uma mulher com dependência financeira ou com filhos. Né? O ciclo do abuso, do relacionamento abusivo, ele é parecido em todas as classes sociais. Mas é claro que o fator financeiro, o fator econômico, ele prejudica muito mais meninas e mulheres que não têm sequer a quem recorrer para sobreviver do ponto de vista da segurança alimentar, por exemplo. Sim, as mulheres, o que eu percebo, que elas acabam se sentindo envergonhadas e culpadas por uma Totalmente. situação que não aconteceu por culpa delas. Foi por causa do outro. Quando elas saem de Exatamente. casa para viver um relacionamento, elas ficam envergonhadas de falar: mãe, voltei, não deu certo. E Então, aí elas elas preferem se continuar na situação. afastam, elas se afastam da família exatamente
por conta dessa vergonha. Mas é importante que a mulher que está assistindo a gente saiba que ela não está sozinha. Que mesmo aquela amiga que você deixou de falar, ela sabe o que você está passando. A sua família sabe o que você está passando. Se você ligar hoje para sua amiga e disser, olha, eu vi uma entrevista assim assado e eu estou passando por isso, eu estou te ligando porque eu te bloqueei, eu deixei de falar contigo, eu me isolei e agora eu me sinto sozinha. A sua amiga vai estender a mão. A sua irmã vai estender a mão. A sua mãe vai estender a mão. As pessoas não abandonaram você. Acho que a principal palavra é você não tá só, né? Você não está sozinha. E se você não tiver quem recorrer, procura a Procuradoria da Mulher, lá a gente também vai conversar com você, lá nós somos mulheres que passamos ou no passado, ou passamos hoje, ou talvez E onde as passemos mulheres algum dia podem encontrar a Procuradoria? na Assembleia deputada? Legislativa do Estado, no 2º andar, ali na Rua Recife, é um prédio relativamente conhecido. Se você colocar no Waze, se você colocar no Google Maps, se você colocar, vai aparecer ali o endereço, é só procurar a Assembleia Legislativa, é no 2º andar. A gente fica lá todos os dias, mas você pode procurar minhas redes sociais. Você pode entrar agora no meu Instagram, mandar um direct. Só as mulheres são autorizadas a abrir as mensagens do direct, as mulheres da minha equipe. Tá? E a gente vai encaminhar você. Qual que é o seu Instagram? A senhora pode estar passando. Ale Campelo. Ale Campelo. Então, você vai achar lá. Mas se você digitar também Alessandra Campelo, você vai me achar. Eu tenho um site também, alessandracampelo.com.br. Tem no Facebook, tem no Twitter. Manda um direct pra gente, que a gente... às vezes, pode ser que você mande hoje e talvez demore um pouquinho a resposta. Nós recebemos muitas mensagens. Mas quando a gente para tudo, a gente para e começa a ler de uma por uma para responder, para dar retorno. Deputada, a gente já está chegando aqui nos momentos finais desse primeiro programa do Podercast. E eu queria que a senhora desse as suas considerações finais, falasse o que a senhora sente, né? O que a senhora sentiu no seu coração de falar e deixar de considerações finais. Eu quero primeiro dizer que meu coração é cheio de gratidão. Eu sou a 2ª mulher na história do Amazonas a ter 3 mandatos. Né? Apenas uma antes de mim conseguiu chegar ao 3º mandato. Então, eu sou muito grata a Deus, a minha história e ao povo do Amazonas por eu ter chegado até aqui. E eu retribuo essa gratidão trabalhando muito pelas pessoas e tentando fazer a diferença na vida das pessoas. Se eu conseguir mudar a vida de uma mulher, para mim, eu ajudei todas as mulheres. Né? Então, eu trabalho todos os dias para ajudar mulheres a terem uma nova perspectiva, um novo caminho, a acreditarem. Né? Eu me vejo nessas mulheres que eu ajudo e eu quero que essas mulheres também se vejam em mim. Então, acho que o principal aqui é falar da minha gratidão, dizer que eu estou à disposição do povo do Amazonas, eu sou servidora do povo do Amazonas, dizer para você, mulher, só o fato de você ser mulher já é um ato de coragem, como está dizendo aqui nessa minha blusa, ser mulher num país onde a gente tem o 5º índice mundial de violência, né, contra a mulher, em várias áreas da violência contra a mulher, um país que estupra uma mulher a cada 9 minutos, um país onde um companheiro ou um ex-companheiro mata uma mulher a cada 6 horas, são 4 assassinadas por dia por seus companheiros, num lugar onde a gente é assediada na farmácia, no ônibus, no barco, na rua, no hospital, na hora do parto. Ser mulher é um ato de coragem. Dizer que você não está sozinha, que nós estamos sempre à disposição e que a mulher não deixe de acreditar nela mesma. As pessoas abusivas, elas fazem você chegar a um ponto de achar que você não é nada, que você não consegue sobreviver sem aquela pessoa abusiva do seu lado. Não desacredite em você, sempre tem um novo dia, um novo caminho. Procure a sua família e as pessoas que gostam de você. Mesmo as pessoas das quais você se afastou, essas pessoas estarão com certeza de coração e portas abertas. Quero agradecer ao Podercast. Estou muito feliz de estar sendo entrevistada por 2 mulheres. Eu sempre digo que só nós sabemos o que nós sentimos, né? Uma mulher sempre entende a outra. E quero deixar um abraço grande aqui para toda a equipe, em nome do Álvaro, um grande amigo, que também sempre coloca as pautas das mulheres aí na mídia, e isso é muito importante. Defender a mulher é uma obrigação de toda a sociedade, homens e mulheres. Obrigada, deputada. Muito obrigada. Que teve a honra de receber aqui neste episódio do retorno do Podercast a deputada estadual Alessandra Campelo para esse bate-papo maravilhoso, muito rico aí, principalmente
para as mulheres que nos acompanharam. E você que acompanha aqui as redes sociais, o Facebook do site O Poder, eu agradeço a sua audiência. Na próxima segunda-feira, a partir das 19 horas, terá um novo episódio do Podercast e eu já deixo aqui o convite para você e o convite também para acessar o nosso site opoder.com. Obrigada, deputada. Obrigada, Jennifer. A gente vai encerrando por aqui. Tchau, gente.